Sou cangaceiro afamado em todo o Alto Sertão. Não levo em conta inimigo e nem tenho medo do perigo se estou de arma na mão. Parabéns, então tá decidido. Você vai com a gente para Angico, mas leva a Lindaura também. Então vamos comemorar com a cantoria, né? Claro. Posso? Pode. Lá vem Sabino, mais lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Pelam, 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 pelampião. Seu nome é Virgulino, apelido é Lampião. Seu nome é Virgulino, apelido é Lampião. Antes, porém, de partirmos para Piranhas, precisamos acrescentar alguns fatos importantes da vida de Lampião aos já contados por Lindaura. Em agosto de 1928, Lampião, o mais famoso bandido brasileiro, monta seu quartel-general itinerante às margens do Rio São Francisco, entre as divisas dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, dividindo a sua tropa em subgrupos, o que dificulta a perseguição policial. Prossegue suas atividades criminosas, iniciadas 10 anos antes em sua terra natal, Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Foi mais uma década de horror para os sertanejos, que tiveram que conviver com os assassinatos, assaltos, sequestros, castrações, mutilações, invasão de vilarejos, cidades, fazendas e casas comerciais, além de incêndios em plantações e matança de gado e caprinos. Em 1930, Lampião se junta à baiana Maria Gomes de Oliveira, que passaria a história como Maria Bonita, abrindo o cangaço à participação das mulheres. Edificou na região uma eficiente rede de coiteiros que monitorava a movimentação da polícia. Além disso, contava com a proteção de poderosos coronéis sertanejos que lhe forneciam munição, remédio, roupas, calçado e dinheiro. Essa malha protetora, aliada à sua reconhecida competência como combatente, foi fundamental para que o rei dos cangaceiros conseguisse sobreviver por 20 anos à tenaz perseguição das forças policiais de 7 estados nordestinos. Porém, o inverno de 1938 estava destinado a ser o último de sua vida. Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, vira ditador e implanta o Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Regime centralizador e policialesco que pressiona os interventores federais do Nordeste a extinguir o cangaço a ferro e fogo. Em julho de 1938, Lampião, com 40 anos de idade, um olho cego e manco por um tiro que praticamente lhe destruiu o calcanhar, estava sendo pressionado por Maria Bonita a deixar o cangaço, já que a perseguição policial não dava tréguas. No dia 18 de julho, o chefe supremo, por intermédio de coiteiros, manda avisar os chefes de subgrupos que queriam uma reunião geral na Grota do Angico, esconderijo em que estivera outras vezes e onde deveria discutir novos planos de ação, ou, segundo alguns, comunicar que abandonaria a vida criminosa. Os subgrupos comandados por Curisco, Labareda, Zé Sereno e Canário deveriam se encontrar com o grande chefe entre 22 e 28 de julho. No dia 18, os grupos espalhados pela região iniciam a marcha pela Caatinga rumo à Grota. A chegada de Lampião à Grota do Angico é cercada de mistérios, de histórias, depoimentos
muitos deles controversos. Consta que uma semana antes dele chegar a Angico, ele estava em Paulo Afonso, no Arrastapé, um povoado pertencente à família Gomes de Sá. Acorda, cabra da peste, coiteiro, vem avisar que a volante tá por perto, os macacos vão chegar. Nessa vida de cangaceiro não podemos cochilar, somos todos bandoleiros sem lugar para posar. Lampião, Maria Bonita e sua guarda pessoal, composta por 8 homens de confiança, chega à Grota do Angico e se reúne ao subgrupo de Zé Sereno. Ô capitão, o senhor não acha que essa grota é meio esquisita pra gente se reunir? Capitão, ela só tem uma saída. E Curisco disse que ela parece uma cova de defunto. Cabra, tu se esqueceu que eu tenho coiteiro em Piranhas, Porto da Folha toda ao redor. Eles são meus olhos por tudo que é dessa banda. E já me falaram que o Tenente Bezerra está à nossa procura na Fabanda de Inhapi. Só deve ter os 2 macacos na cidade. Tu esqueceu também que o capitão Eronildo de Carvalho, governador do Sergipe, é meu amigo? Se o senhor está dizendo, capitão. Se assossegue, homem. Depois da reunião a gente vai embora. Curiça e Labareda estão atrasados, mas estão chegando. Como o senhor quiser. Agora, de olho no acampamento. Sim, senhor, capitão. Não quero macaco nenhum invadindo aqui. Simbora, homem. Sila. Oi, Maria. Bora filmar? Bora. Eita, mulher, que cara triste é essa? Briguei com o Virgulino. Logo passa. Foi coisa pouca, não foi? Sabe, Sila, eu já tô cansada dessa vida de cangaço. Viver fugindo dos macacos que não dão uma trégua. Levando tiro, passando fome e sede. Conheço o Virgulino, tem 8 anos. Ele tá 40 anos de idade. Só 20 no cangaço. Essa vida dá pra mim mais não. Quero é sossego. O dinheiro que a gente tem não dá nem pra gente gastar. Pois é. Eu digo a mesma coisa pro Zé. Eu tenho inveja do povo que pode comprar as coisas nas feiras, nas lojas, e que anda aí, no meio da cidade, sem precisar esconder a cara. Aqui, nós dependemos do coiteiro até para comprar uma agulha. Eu falei pra Virgulino que já dá pra largar essa vida, fazer igual o senhor Pereira, que largou o cangaço e foi lá pras bandas do Goiás, comprou uma fazenda, tá só de sossego lá. Queria dar essa vida pra minha filha. Expedita tá com 6 anos. Tá com 2 anos que eu não vejo. E o que o capitão disse? Disse que não ia largar o bando, não. Não vai largar os companheiros porque isso é traição e ele não quer ser lembrado como traidor. Mas vamos esperar. Logo cedo, o compadre Curisco e Labareda estão chegando para uma reunião amanhã. Eita. Maria. Que foi, mulher? Quer aquela luz acolá? Quer aquela luz acolá que acende e apaga? Será volante? Não é deste dia vexame, oxi. Deve ser vagalume. Não se acostumou ainda. Então, deve de ser mesmo. Oi, você me dá licença? Que eu vou dormir, é tarde. E Zé já preparou a toda, não gosto de dormir sem mim, não. Vai com Jesus. Fique com Deus, Maria. Amém. Tendo em vista que o diálogo entre Maria Bonita e Sila aconteceu por volta das 22 horas, as luzes que ambas viram provavelmente fossem mesmo de vagalumes, ou de lanternas de vaqueiros que cruzavam a região, passando pela grota, uma vez que a volante só começou a subir o Morro das Perdidas por volta das 4 da manhã, com o dia clareando. Além disso, um oficial com a experiência do Tenente Bezerra
jamais permitiria que seus subordinados acendessem faroletes ou mesmo cigarros durante a caminhada, já que isto fatalmente atrairia a atenção dos cangaceiros. Todo comandante de volante sabia que Lampião, além de estrategista brilhante e audaz, chefe com liderança incontestável sobre seus subordinados, contava ainda com uma tropa invisível formada por coiteiros. Somente um vacilo absurdo do chefe cangaceiro, ou uma traição absolutamente inesperada, poderia mudar o jogo em favor dos que caçavam Lampião e seus comandados. Foi então que no dia 22 de julho de 1938, o imponderável conspirou em favor do tenente Bezerra, chefe da volante estacionada em Piranhas, Alagoas. Pedro de Cândido, coiteiro de confiança de Lampião, foi à casa de seu compadre Joca Bernardo, coiteiro de Corisco, com a intenção de comprar grande quantidade de queijos, levantando suspeitas em Joca de que os consumidores fossem cangaceiros acoitados nas proximidades. Na véspera, Joca tinha sido avisado que no dia 21, Lampião atravessara o São Francisco, de Alagoas para Sergipe, estando num coito não muito longe dali. Joca vai à delegacia de Piranhas e conta ao sargento Aniceto Rodrigues suas cismas com relação a Pedro de Cândido, dizendo que não sabia onde Lampião estava, mas que seu compadre contaria caso fosse interrogado pela polícia. O sargento vai ao posto telegráfico da estação ferroviária e manda transmitir ao tenente Bezerra, que realizava diligências na Vila da Pedra, hoje Delmiro Gouveia, o seguinte telegrama: venha urgente, boi no pasto. Entendendo a senha, Bezerra ordenou que Aniceto reunisse alguns soldados e fosse ao encontro dele no meio da Caatinga, onde, juntamente com o aspirante Ferreira, deveriam preparar o ataque ao esconderijo dos cangaceiros. Há quem diga que o motivo de Joca Bernardo delatar Pedro de Cândido foi a inveja. Dizem até hoje na região que o delator não se conformava com a deferência com que o colega coiteiro era tratado por Lampião, enquanto ele, Joca, era desprezado por Corisco. Na Vila da Pedra, Bezerra consegue por empréstimo junto ao sargento Odilon Flor, chefe de uma volante baiana que passava pela região, uma moderna submetralhadora. Em Piranhas, Aniceto junta 12 homens no pequeno caminhão e na manhã do dia 27 de julho parte pelo meio da feira da cidade, anunciando aos quatro ventos que iria combater Lampião num lugar distante. Ele tinha certeza que logo a rede de coiteiros faria com que a informação chegasse aos ouvidos dos cangaceiros, que relaxariam a segurança, fato que acabou ocorrendo. No início da tarde de 27, Bezerra, que traz consigo o aspirante Ferreira, cuja volante estava na área, vai ao encontro de Aniceto no meio da Caatinga. Longe da vista de seus soldados, os três montam uma operação sigilosa. Composta por 50 homens, a volante entra em Piranhas à noite, embarcando em 3 canoas amarradas umas às outras, como se fosse um só barco. A primeira parada é no povoado de Entre Montes, onde Pedro de Cândido é capturado e torturado, acabando por confessar que Lampião está na Grota do Angico. A coluna policial atravessa o rio, arrastando também Durval, de 17 anos, irmão de Pedro, que foi o último a levar encomendas para os cangaceiros na grota. Dividida em 3 grupos de combate, a volante inicia por volta das 4h30 da manhã a marcha pelos leitos pedregosos dos riachos secos que conduzem ao coito. À frente, sobre as miras de suas armas, seguem os irmãos que guiam a tropa. Só então Bezerra revela aos soldados que logo mais eles iriam topar com Lampião e seus cabras. O clima fica tenso e alguns tomam goles de cachaça misturado com pólvora para dar coragem.
Cerca de 650 metros após o início da caminhada desde a margem do São Francisco, a vanguarda do aspirante Ferreira dá de cara com um cangaceiro amoroso, que fora a um caldeirão buscar água empoçada para fazer café. Surpreso e nervoso, o soldado Abdon abre fogo, mas erra e o bandido foge. Em seguida, toda a tropa dispara contra o bando. Lampião, já caído, é fulminado por um tiro de misericórdia na cabeça, enquanto outros soldados lhe desferem coronhadas no crânio. Na troca de tiros, que durou apenas 5 minutos, 11 dos 35 cangaceiros acampados na grota são mortos e 24 conseguem escapar. Entre eles, 3 estão feridos. O soldado Adrião Pedro de Souza foi a única vítima fatal entre os policiais. Já o tenente Bezerra e o soldado Guilherme Silva são baleados sem gravidade. Os cangaceiros abatidos são decapitados e os valores que carregavam, como dinheiro, joias, ouro, prata e pedras preciosas, produto dos roubos ocorridos durante 20 anos de atuação criminosa, são saqueados pelos vencedores, ensandecidos pela cobiça. Além de Lampião e Maria Bonita, morreram em Angico Luiz Pedro, Enedina, Quinta-feira, Marcela, Elétrico, Luiz de Teresa, Mergulhão, Alecrim e Colchete. Entre os 24 bandoleiros que escaparam do confronto estava José, um jovem de 17 anos, sobrinho de Lampião, filho de Virtuosa, que entrara no cangaço apenas 3 dias antes do tiroteio que pôs fim à vida do tio famoso. Os corpos dos 11 cangaceiros mortos e decapitados em Angico ficaram insepultos, sendo devorados pelas aves de rapina e pelos animais que habitam a caatinga. Com o tempo, as ossadas foram arrastadas pelas enxurradas ocasionais que desaguam no São Francisco, transformando o Velho Chico no túmulo fluvial de uma parte da história do cangaço. Não vim ao mundo pra chorar miséria e também não gosto de te ouvir chorar. Não vim ao mundo para ouvir lamúrias, pois eu nesta vida quero só gozar. Não vim ao mundo pra chorar miséria e também não gosto de te ouvir chorar. Atenção, amigo ouvinte, interrompemos nossa programação para uma notícia de última hora. A Rádio Mandacaru, a voz das Caatingas, informa em edição extraordinária. E atenção, muita atenção! Porto da Folha, Sergipe, manhã de quinta-feira, 28 de julho de 1938, urgente. Nosso correspondente no estado de Sergipe acaba de informar que o cangaceiro Lampião foi morto hoje na Grota do Angico, localizada no município de Porto da Folha, às margens do rio São Francisco, distante 198 quilômetros de Aracaju. Virgulino Ferreira da Silva, que há 20 anos aterrorizava os sertões de 7 dos 9 estados nordestinos, morreu por volta das 5 horas e 20 minutos desta manhã de quinta-feira, juntamente com a sua companheira Maria Bonita e mais 9 companheiros de crime. Ainda segundo nosso correspondente, Lampião e seu grupo foram atacados de surpresa por uma patrulha volante do Regimento Policial Militar do estado de Alagoas, sediada na vizinha cidade de Piranhas e comandada pelo primeiro-tenente João Bezerra da Silva. Outras informações recebidas via telégrafo dão conta de que os 11 bandidos mortos tiveram suas cabeças decepadas e que o soldado Adriano Pedro dos Santos, conhecido como Adrião, morreu em combate, ficando feridos o comandante Bezerra e o soldado Guilherme Francisco da Silva.
informou a Rádio Mandacaru em edição extraordinária, num oferecimento do querosene Jacaré, o combustível do Brasil moderno. Piranhas, Alagoas, tarde de quinta-feira, 28 de julho de 1938, urgente. Nosso correspondente no estado de Alagoas acaba de confirmar que as cabeças de Lampião, Maria Bonita e de mais 9 cangaceiros mortos na manhã de hoje, na Grota do Angico, em Porto da Folha, em Sergipe, estão expostas neste momento na escadaria da Prefeitura de Piranhas, juntamente com armas, chapéus, cartucheiras e outros objetos pessoais dos membros do bando. Assim que a notícia da morte do rei do cangaço se espalhou, centenas de moradores da região se dirigiram à cidade ribeirinha para confirmar a informação. Pessoas que conheciam Lampião pessoalmente reconheceram imediatamente a sua cabeça. De acordo com informações colhidas na cidade alagoana, há um clima de festa entre a maioria da população que desde 1928 sofria com os constantes ataques dos cangaceiros. Telegrama enviado há 10 minutos à nossa redação informa que o coronel Teodoreto de Camargo, comandante-geral do Regimento Policial Militar de Alagoas, e o tenente-coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, comandante do 2º Batalhão Regimental, sediado em Santana do Ipanema e responsável pela repressão ao cangaço na região, já estão em Piranhas, onde cumprimentaram o tenente Bezerra e seus comandados. O interventor federal em Alagoas, Dr. Osman Loureiro, enviou mensagem ao presidente Getúlio Vargas, comunicando a morte do famoso Facínora e enaltecendo a atuação da Força Volante Estadual pelo sucesso da missão que acabou exterminando Lampião e parte do seu bando. Após o sepultamento do soldado Adrião Pedro de Souza em Piranhas, na sexta-feira, 29 de julho, a Volante seguiu em comboio, passando por Olho d'Água do Casado, Talhado e Pedra de Delmiro, onde as cabeças foram novamente exibidas ao povo, seguindo viagem a Santana do Ipanema. Acaba de chegar a esta cidade, sede do 2º Batalhão de Polícia, o cortejo trazendo a cabeça de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros mortos na manhã de anteontem na Grota do Angico, em Sergipe. Antes que fossem mostradas ao público, os crânios receberam injeções de formol para resistirem à viagem que prosseguirá até Maceió. O produto também foi adicionado às latas nas quais os mesmos estão sendo transportados. Em seguida, os policiais da Volante desfilaram pelas ruas de Santana, acompanhados por banda de música, enquanto as cabeças eram exibidas na escadaria de uma igrejinha no centro da cidade. O comércio e as escolas foram fechados para que a população pudesse assistir e participar das comemorações pela morte do rei dos cangaceiros. Um clima festivo toma conta do município, que recebe grande número de curiosos, vindos até mesmo de outros estados, além de um considerável grupo de repórteres dos principais veículos da imprensa nacional. Na manhã de domingo, 31 de julho, o cortejo policial passou por Palmeira dos Índios e Limoeiro de Anadia, fazendo nova exibição dos troféus de guerra. Ainda naquele domingo, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram levadas de caminhão a Maceió. As demais foram enviadas por trem especial e chegou à capital alagoana na segunda-feira, 1º de agosto. Maceió, Alagoas, noite de domingo, 31 de julho de 1938, urgente. Os moradores do bairro do Bebedouro foram os primeiros de Maceió a testemunhar a entrada na capital alagoana da comitiva trazendo os troféus de guerra do vitorioso combate da Volante do tenente Bezerra com um bando de Lampião. A exemplo de todos os lugares por onde passaram, os soldados exibiam as cabeças, recebendo aplausos do povo, embevecido por ver de perto o crânio do mais famoso cangaceiro dos sertões e dos seus companheiros de crime. A parte da população que achava que Lampião era imortal e jamais seria alcançado pelos braços da lei, agora deparava-se com a sua cabeça decepada.
Em determinado momento, um homem do povo pediu para abrir o olho direito de Lampião para ver se havia o sinal do glaucoma que o cegava e que fez com que ele recebesse da imprensa o apelido de Rei Vesgo. Atendido, o cidadão constatou que a cabeça, mesmo deformada por um tiro e pelas diversas coronhadas que recebeu no angico, que lhe quebraram o nariz e a mandíbula, era mesmo de Lampião, já que o olho embranquecido pela doença não deixava dúvida sobre a identidade do morto. Levado ao quartel-geral da polícia, na Praça da Cadeia, os restos mortais do rei do cangaço, de Maria Bonita, sua companheira de jornada, foram mostradas orgulhosamente da sacada do quartel ao povo, que lotava a praça às 21 horas deste domingo pesado e ao mesmo tempo festivamente alegre. Ainda nesta noite, as cabeças foram entregues ao legista Lages Filho, do IML da Santa Casa, encerrando uma procissão macabra que teve início 4 dias antes em Piranhas. Após a autópsia feita na Santa Casa, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram remetidas para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde permaneceram expostas por 30 anos. Em 6 de fevereiro de 1969, foram sepultadas por ordem judicial no Cemitério dos Lázaros, na capital baiana, juntamente com as de Azulão, Zabelê, Canjique e Maria Dora, cangaceiros eliminados em 1933, em Monte Alegre, na Bahia. Na mesma ocasião e local, também foi sepultada a cabeça de Corisco, morto em 1940 pela volante baiana, comandada pelo tenente Zé Rufino. Já as cabeças dos outros 9 bandoleiros chefiados por Lampião e mortos